Bom, meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos nós. Que Jesus, nosso Mestre, nosso amigo de todos os momentos, a todos nos abençoe e envolva em sua paz, a fim de que essa noite seja muito proveitosa a todos que aqui estamos, desencarnados, encarnados, todos nessa comunhão fraterna, para recebermos algo das bênçãos e das luzes do mais alto. Antes de iniciar a nossa reflexão, a gente gostaria de agradecer o convite que nos foi feito, a paciência também, porque, enfim, surgiu a oportunidade de estarmos aqui na Feira de Ribeirão Preto, nesse evento dos eventos espíritas que são realizados Brasil afora, é dos mais importantes pela sua natureza. Toda a Feira do Livro Espírita, não só pelos encontros que ela proporciona, pelas conversas, pelas amizades que aqui se formam, mas, sobretudo, pela difusão da doutrina em sentido mais ampliado e pela difusão daquele que é um dos tesouros mais sagrados do repertório, do arcabouço do Espiritismo, que é justamente o livro espírita. Então, aqui ao nosso lado estão os tesouros mais sagrados que a nós nos foram ofertados pela espiritualidade através das mãos de um Chico Xavier, de uma Ivone Pereira, do próprio Allan Kardec, de um Leon Denis e outros tantos nomes que aqui poderíamos listar e que constituem para nós esses arautos que abriram horizontes, caminhos, perspectivas e que precisam ser conhecidos. O livro espírita precisa ser conhecido. Não há doutrina espírita, não há espiritismo de fato em nossas vidas sem que isso passe pelo estudo continuado, metódico, buscando conhecer essa ciência do infinito, como define o próprio Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, para que ela nos permita, então, planarmos, nos direcionarmos ao infinito de belezas, de grandezas que nos espera na obra de Deus. Então, para nós é muito especial estar aqui prestigiando um evento dessa natureza que é de fato muito importante dentro do nosso movimento espírita. E, em especial nesse ano, nós vamos conversar, aproveitando a ocasião, sobre a obra que aniversaria, que faz aí os seus 160 anos, dentre as obras basilares, os pilares fundamentais do Espiritismo, nós temos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, completando mais um natalício. Ela que surge no ano de 1864, inicialmente com outro nome, Imitação do Evangelho, mas que depois foi alterado após sugestões do próprio editor, seu Didier e outros amigos. Kardec altera então o nome da obra para o nome que ficou sendo o definitivo, nome pelo qual nós a conhecemos e quanto devemos a essa obra que atende por esse nome. E é sobre isso, então, que nós vamos conversar nesta noite, aproveitando a ocasião que estamos numa Feira do Livro Espírita para destacar o valor do livro espírita, em especial deste, que, imagino, dentre as obras espíritas, talvez seja a mais conhecida, a mais buscada, pelo menos há muito tem sido a mais vendida, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E, para tanto, nós vamos recorrer a um breve artigo que nós escrevemos recentemente, para o periódico que nós temos da USE lá de São Carlos, um pequeno jornalzinho singelo chamado Correio de Luz. No mês de abril nós escrevemos ali um artigo justamente em torno do aniversário da obra Evangelho segundo o Espiritismo. E para isso nós fomos lá no livro Obras Póstumas, que nos traz algumas informações sobre os bastidores de surgimento dessa obra. Nós pegamos algumas dessas informações, ou um ponto ali em específico, e então desdobramos esse ponto nesse artigo, um pequeno artigo que fizemos, e que será, de certo modo, a base da nossa reflexão aqui nesta noite. Nós vamos desdobrar aquilo que está lá no artigo, trazendo outras perspectivas, outros elementos que vêm a agregar essa nossa visão sobre a obra Evangelho segundo o Espiritismo, aquilo que está por detrás dela, no seu surgimento, bem como aquilo que ela produz. Os frutos, os resultados, os efeitos, especialmente, claro, em nós, em nossos corações. E como nós sabemos a partir desses registros que estão lá, Kardec, para escrever essa obra,
ele como que se isola por algum tempo. Ele busca um retiro na cidade chamada Saint-Adresse, que fica ali na costa da Normandia. Ele estava nesse retiro por motivos de saúde, por um lado, porque o seu corpo estava bem exaurido, foi um período difícil ali, 63, 64, 65, né? Ele teve algumas questões de saúde mais complexas, mas também ele foi a esse retiro como uma própria orientação da espiritualidade. Talvez de maneira não expressa, assim, mas logo depois, a partir das comunicações que ele recebe quando lá estava, ele percebe que a espiritualidade o havia conduzido até ali, para que ele pudesse estar mais focado na concepção dessa obra. Então, estando em Saint-Adresse, ele não havia informado Amélie sobre o teor da obra em que trabalhava, ninguém mais sabia sobre essa nova obra em que ele trabalhava, somente ele. Mas ele pede que mensagens lhe fossem enviadas a partir de alguns médiuns de confiança, médiuns ali associados à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que mensagens lhe fossem enviadas, quando os espíritos assim entendessem, né, que fosse útil, lhe fossem enviadas para o seu retiro em Saint-Adresse. E assim então que ele começa a receber algumas mensagens, sobretudo do espírito Erasto, pelo médium Sr. Dambel, né, que foi o médium de Erasto enquanto esteve ali encarnado. Então Erasto vai falando um pouco sobre a obra, sobre o teor da obra, e Kardec faz questão de frisar, olha, eu a ninguém havia mencionado a obra em que trabalhava. E muito impressiona, ou mesmo é um atestado, né, da veracidade, da mediunidade, daquele que era ali o intermediário, dos espíritos que o amparavam, o fato de que as mensagens tinham perfeita correspondência com aquilo que ele trabalhava, naquilo que ele estava trabalhando. Então Erasto explica o porquê dele ter sido levado àquela região, dizendo que uma obra como a que ele trabalhava era daquelas que pediam um insulamento sagrado. Era preciso que a sua mente não estivesse ocupada com qualquer outra coisa que não fosse aquela obra. Tal a importância da sintonia, né? Kardec não era médium ostensivo, como nós o conhecemos, mas era um médium inspirado de uma capacidade que não foi alcançada, talvez, até o momento. A grandeza do seu pensamento a refletir muito lucidamente o pensamento da espiritualidade que o orientava. Então, o Erasto diz, olha, agora você consegue entender por que nós te trouxemos para cá. Porque nós precisávamos tê-lo sob as nossas mãos, nesse insulamento sagrado para uma obra como essa em que estamos trabalhando. Então esse é um dos detalhes em torno dos bastidores dessa obra. Dentre outros muito interessantes que estão lá no livro Obras Póstumas, naquela parte em que nós temos ali mensagens sobre a vida de Kardec, a sua iniciação no Espiritismo e tudo mais, temos lá um subtópico, Imitação do Evangelho, em que são ali compiladas algumas dessas mensagens e informações. Mas o que mais nos chamou a atenção, e foi o ponto de partida para esse artigo que mencionávamos, que intitulamos inclusive com Luminosa Cúpula, né, o título que nós trouxemos para a reflexão dessa noite, foi que o Espírito Erasto, ao falar da obra, ele diz assim, com essa obra, o edifício já começa a se libertar dos andaimes. E já conseguimos ver, desenhando-se no horizonte, a sua cúpula. Orienta ele que prosseguisse, então, sem fadiga, sem precipitação, que no momento aprazado, no momento oportuno, o monumento estaria pronto. Então, temos, embora uma frase, um parágrafozinho bem curto, temos aí elementos muito emblemáticos, assim, muito ilustrativos em torno da obra de Kardec, como dessa obra em específico, o Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiro, vale destacar aqui a definição que os espíritos, no caso ali Erasto, como porta-voz, né, da falange do Espírito de Verdade, ele traz para a obra de Kardec. Um monumento. E de fato é isso. A obra de Kardec ela é um monumento, ainda a ser reconhecido pela humanidade em mais larga escala. Por ora, tem estado mais associada aos nossos arraiais espíritas,
Mas dia virá em que ela será reconhecida como um patrimônio da humanidade. Porque assim como temos os patrimônios da humanidade, os monumentos de natureza física, né? Essas belezas que são exaltadas, as maravilhas do mundo da antiguidade, as mais recentes, as 7 maravilhas do mundo moderno e outras mais, que são belas, que são produto do engenho humano, da capacidade criativa do ser humano, nós temos também esses monumentos de natureza ainda maior e mais valiosa, porque mais atemporais, que são os monumentos de ideias. Os monumentos construídos por meio de ideias. Porque tijolos se deterioram. Obras de arte, esculturas, o tempo um dia há de consumir. Agora as ideias não passam. Sobretudo aquelas harmonizadas com a lei divina. É daí para sempre. Então é um monumento a obra kardeciana. Como um templo a ser descoberto. Temos que percorrer cada um dos cômodos. Conhecer cada um dos cantos, cada um dos detalhes, cada um dos aspectos que lá dentro desse monumento, desse templo, teremos por encontrar. Daí a importância do estudo da obra de Kardec. Não é um estudo que se faz assim, de passagem, com alguns poucos minutos por semana, com algumas breves leituras, muitas vezes nada meditadas, para podermos tomar ciência da grandeza desse monumento, é preciso estudemos metodicamente, sistematicamente, continuadamente, para que cada vez mais descobramos as belezas que antes não podíamos ali enxergar, pela nossa própria ignorância, ou pelas escamas que ainda trazíamos em nosso olhar. Então vale aqui destacar essa definição que Erasto traz para a obra da codificação. Um monumento que estava, naquele tempo, sendo construído. E que, naturalmente, seria seguido depois por outras grandes obras que vêm se incorporar a esse monumento. Né? Os clássicos, como não mencionar aqui um Leon Denis, com a grandiosidade das suas obras, depois as obras subsidiárias de grande valor, como aquelas produzidas por Francisco Cândido Xavier. Então, tudo isso vem ser incorporado dentro desse monumento. Mas, o que achamos interessante é a definição de o Evangelho segundo o Espiritismo como sendo a cúpula desse edifício. Com essa obra, o edifício já começa a libertar-se dos andaimes. Então, o Livro dos Espíritos é, de fato, a obra basilar, é a fundação do Espiritismo, sobre a qual estarão fincadas, apoiadas as outras 4 obras que constituem, digamos, o Pentateuco kardeciano, bem como tudo mais que foi produzido em termos de Espiritismo deverá estar sobre essa base. Se não está sobre essa base, não está seguro. Então, tudo que precisa ser construído será construído sobre esses fundamentos ou essas fundações. Porque esse é o caráter de progressividade da doutrina espírita. Não é apagar o que veio porque já está ultrapassado. Não é esquecer essa fundação porque é muito antigo. Onde que Kardec estaria ultrapassado? É aproveitar-se dessas bases para seguir construindo sobre elas. Né? Sobre esses pilares que foram também as outras 4 obras fundamentais. Afinal de contas, cada uma das partes de O Livro dos Espíritos, constituído de 4 partes, acabou se desdobrando em uma dessas outras 4 obras que compuseram a codificação kardeciana. Né? Sem falar do imenso valor doutrinário, espiritual, da coletânea da Revista Espírita, que é um tesouro, muitas vezes ainda desconhecido, mas de imenso, de incalculável valor para nós espíritas. Então, tudo isso está aqui, acessível, disponível para nós, com uma acessibilidade que em outros tempos não se tinha. Falávamos agora há pouco, ali com alguns amigos, da dificuldade que os primeiros seguidores de Jesus tinham, por exemplo, para acessar as primeiras cópias das anotações de Levi. Hoje você entra no computador, você tem acesso ao Evangelho inteiro, a toda a codificação kardeciana gratuitamente. Temos aqui
né, numa feira como essa, acesso de maneira acessível mesmo a essa vasta literatura espírita. Então, isso é o fundamento, isso é a base. Mas, diz Erasto que, feito o fundamento, colocada a fundação, tratados os pontos principais, né, construído o terreno primordial, agora os espíritos, juntamente com Kardec, começavam a entrar em outras questões muito importantes, que até gerariam mais resistência. Porque até então era o Livro dos Espíritos, tratando da filosofia espírita, da sua visão geral de mundo, de universo, em torno de Deus, da criatura humana. O Livro dos Médiuns como manual de experimentação, mas agora ia se adentrar num terreno espinhoso, porque ia se mexer com os ensinos do Cristo, apresentá-los em uma nova feição, em uma nova interpretação. E, naturalmente, que aqueles partidários de visões já consolidadas imporiam as mais ásperas resistências. Então, o próprio Erasto alerta Kardec: até agora, o seu trabalho foi tranquilo. Agora que vai começar a luta, Kardec. Ele fala isso para Kardec. Até agora, isso Kardec, né? Quantas noites sem dormir, quanto suor para imprimir a Revista Espírita, quanta luta se desdobrando para responder às tantas correspondências, para atender aos tantos corações que o buscavam lá em Paris. Ele se desdobrando de todo jeito, se consumindo pela obra, pela causa. Erasto fala: até agora, o seu trabalho ainda foi tranquilo. Agora vai começar a perseguição maior, porque você vai mexer no cerne da vida, no cerne da revelação espiritual na Terra, que é a mensagem de Jesus. Não há nada mais elevado do que a mensagem do Cristo na Terra. E explicá-la para as multidões, torná-la acessível aos corações, obviamente é o que despertaria maior resistência das sombras, entre encarnados e, naturalmente, desencarnados. Mas, ao mesmo tempo que o alerta sobre o que estava por vir, Erasto fala: mas foi por isso que nós te escolhemos. Porque nós sabíamos que a tua fé é daquelas que fazem caminhar por sobre as águas. Que a tua fé, qual muro de aço, resistiria a todos os ataques. É por isso que nós te escolhemos. E é por isso que ele se demonstrou à altura do mistério, do ministério que lhe foi conferido. Que grandeza de espírito, que fidelidade até o fim, que lucidez, que coerência, que harmonia entre a vida e a obra. Assim o mensageiro, assim a mensagem. Assim a luz que ele transmitia, da qual ele se fazia portador ou intermediário, assim a luz que se irradiava dele próprio. Então Erasto fala disso. E aí a gente já consegue ter elementos para entender melhor o que ele quer dizer com cúpula. Porque nós partimos dessa palavrinha, que não está ali por acaso, na verdade os espíritos se servem dela como uma espécie de simbolismo, para nos dizer muitas coisas, dizendo uma coisa só, ou servindo de uma palavrinha só para fazer referência ao Evangelho segundo o Espiritismo. Cúpula. Nós desdobraremos então alguns pontos que nos ajudam a entender o porquê dessa visão que os Espíritos nos trazem. Por que o Evangelho segundo o Espiritismo seria como que a cúpula, ou, em outras palavras, o telhado da obra espírita, ou da codificação kardeciana. E um primeiro ponto que a gente precisa entender, sobre o qual Kardec tantas vezes tratou, juntamente com os Espíritos ao longo de sua obra, é que todo o arcabouço filosófico e científico que a doutrina espírita apresenta para a humanidade tem um fim maior. Uma finalidade última, ou uma culminância, que seria, no simbolismo lá do edifício, né, a cúpula seria a culminância, seria o coroamento. E o que é esse fim maior visado pela doutrina espírita? Senão
a renovação moral das criaturas. Então, em vários momentos da sua obra, Kardec vai fazer questão de frisar: meus amigos, minhas amigas, de que nos adiantaria estarmos assim tão bem informados sobre a realidade do além-túmulo, sobre as leis morais que nos presidem os destinos, sobre a natureza de Deus, os seus atributos, e tudo mais que o Espiritismo descortina, tangenciando as mais diversas áreas do pensamento e do conhecimento humano, de que nos serviria tudo isso se não chegássemos à culminância e à finalidade de fato, nos tornarmos pessoas, espíritos melhores. Por isso, quando ele vai propor a classificação dos espíritas, que está lá em O Livro dos Médiuns, na terceiro capítulo da primeira parte, como também depois em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, quando ele trata lá da parábola do semeador, ali Kardec ele nos apresenta uma espécie de classificação dos espíritas. E lá na versão de O Livro dos Médiuns, ele começa falando dos espíritas experimentadores, que em outro momento ele vai até chamar de os curiosos, né? Aqueles que se detiveram pura e simplesmente no estudo dos fenômenos. Não que seja inválido, não que não seja importante o estudo dos fenômenos, a doutrina espírita surgiu disso. Mas o problema está em deter-se neles, em não ver nada além daquilo em termos de consequências palpáveis para a nossa vida. Então, esse seria o estágio inicial, o que só vê no Espiritismo um motivo de curiosidade, ou simplesmente está ali a cata de fenômenos, de manifestações, sem que aquilo o leve minimamente a refletir sobre a vida, sobre si próprio, sobre o que busca, o que faz aqui. Depois ele passa a um segundo tipo, que ele denomina de espíritas imperfeitos, que são aqueles que já ultrapassaram pelo menos esse âmbito mais estreito só dos fenômenos, da curiosidade, e já começaram a divisar algo do aspecto filosófico da doutrina. Puxa vida, a morte não existe como nós a entendíamos. Puxa vida, eu sou um espírito. Aqueles que me antecederam no túmulo não simplesmente desapareceram. Esse mundo do além, que parecia assim, algo tão distante ou sobrenatural, está muito mais próximo, interage de maneira muito mais efetiva conosco do que poderíamos imaginar. Então, ele começa a vislumbrar essas questões de natureza filosófica e iniciando uma reflexão moral, né? Bom, se a vida não se reduz a esta experiência na matéria, se eu prosseguirei vivo e se o que eu faço aqui há de repercutir no que encontrarei depois deste corpo, passado o pórtico do sepulcro, bom, como é que vai ser esse estado do lado de lá? E o que eu preciso fazer para que o estado do lado de lá seja melhor do que eu encontro do lado de cá? Então a criatura ela começa a pensar a esse respeito. Mas ainda lhe falta uma disposição mais efetiva de aplicar isso a si própria. Em geral, ela começa a projetar isso em termos de exigências a outras vidas, a pessoas que lhe são próximas ou queridas, mas quando diz respeito a ela própria, ela ainda tergiversa, ela ainda encontra muitas justificativas, né? Muitas desculpas para não ser assim, para não fazer assim, para não se modificar agora, para deixar para depois. Por isso Kardec define essa condição como a de espíritas imperfeitos, que já alcançam algo do aspecto filosófico ou moral, mas que em geral buscam aplicar a terceiros e não a si mesmos. E aí ele chega então, depois ele vai até trazer um outro tipo, que a gente tem que ter cuidado para não ser, né, que é o que ele define como sendo os espíritas exaltados, aqueles que por falta de discernimento, por falta de estudo, tudo abraçam como sendo espiritismo, chega a qualquer coisa do mundo espiritual, qualquer ideia, não reflete, não analisa, não põe filtros e sai divulgando como se fosse espiritismo.
acaba por complicar ainda mais o entendimento do Espiritismo em outras vidas, junto a outros corações, do que propriamente contribuir para a sua difusão. Então, cuidado também com a condição de espíritas exaltados. E aí ele fala daquilo que nos cabe buscar, então, como sendo a cúpula, como sendo a meta, como sendo a culminância. Os espíritas cristãos, ou os espíritas verdadeiros, ou os bons espíritas, como ele vai tratar lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4 do capítulo 17. São aqueles que, tendo passado pelo aspecto científico e filosófico, formado bases sólidas de compreensão, de discernimento, de entendimento da doutrina, agora compreendem que isso seria inócuo, inútil, se não os tornasse melhor. Em que termos? Mais humildes, menos orgulhosos, mais amorosos, mais predispostos ao perdão e todas aquelas virtudes, aquela gama de virtudes que fundamentalmente são as mesmas do Evangelho. Por isso ele coloca espírita cristão, a frisar para nós que a moral do Espiritismo não é outra senão a do próprio Cristo, a do próprio Evangelho. Então, quando a gente vai ao Livro dos Médiuns, no capítulo 29, no item 350, Kardec fala desse papel do Espiritismo enquanto recurso fundamental que o alto ofertou à humanidade, visando a nossa regeneração, do indivíduo à sociedade. Ele diz, olha, o Espiritismo só vai cumprir o seu papel de fato, enquanto consolador prometido, quando estiver ativamente contribuindo para a regeneração dos indivíduos e, por conseguinte, das sociedades. Agora, isso só se fará pela renovação gradual dos seres e depois das massas. Caso contrário, de que nos adiantaria todos estarmos informados dessas realidades se não fôssemos menos avaros, menos orgulhosos, menos sectaristas, menos preconceituosos e tudo mais que nós conhecemos em termos de vícios. Então essa é a culminância. Por isso, os espíritos ali, na voz de Erasto, ou nas palavras de Erasto, dizem ser o Evangelho segundo o Espiritismo essa cúpula. Como a dizer, olha, tendo já acesso agora ao aspecto mais filosófico em O Livro dos Espíritos e o aspecto mais experimental ou científico em O Livro dos Médiuns, chega agora para vocês essa culminância. Tudo isso está a serviço de um melhor entendimento das palavras do Cristo. Porque só galgando degraus nesse aspecto moral é que vocês poderão acessar realmente novas esferas, novos patamares de evolução e compreensão da vida, de Deus, da sua criação. Mais tarde ainda viriam o céu e o inferno e o livro A Gênese, desdobrando esses aspectos filosóficos, científicos da doutrina espírita, mas também bebendo dessa fonte moral que representa o Evangelho segundo o Espiritismo, como que sendo o coração da codificação. Porque não há como entender o céu e o inferno sem entender o Evangelho segundo o Espiritismo. A condição de infelicidade dos espíritos que vemos em o céu e o inferno não é senão o resultado da incompreensão das leis morais apresentadas em o Evangelho segundo o Espiritismo, que não são leis morais do Espiritismo, nem tampouco do Cristo. São leis morais do universo. Paulo, numa de suas cartas, ao falar do Evangelho, ele fala assim, o Evangelho de Deus. O Cristo foi o representante na Terra deste Evangelho, mas este Evangelho vigora no universo. Leis morais universais, das quais o Cristo é o maior exemplo, o exemplo vivo, a síntese mais bela e sublime de todas essas leis morais. Então, o primeiro ponto que os espíritos querem nos transmitir com essa reflexão em torno do aspecto moral, assim definindo o Evangelho segundo o Espiritismo como sendo a cúpula, é nos lembrar disso. Você pode estudar todos os livros da doutrina espírita. Você pode ter horas e mais horas de reunião mediúnica, de trabalho na feira, de trabalho como médium ou dialogador, de trabalho como expositor ou passista. Mas se isso não estiver redundando na sua vida, numa condição de mais sensibilidade, ou como diz Kardec, de mais maturidade do senso moral, que nos torna instrumentos mais aptos e mais úteis à espiritualidade,
nós não estaremos alcançando a finalidade, a culminância. Temos aqui um livro que elucida isso de maneira muito bela e muito eloquente, chamado Voltei, de um grande trabalhador espírita vinculado à Federação Espírita Brasileira, Frederico Figner, que adota o pseudônimo de Irmão Jacó, que nos elucida bem isso. Ele volta para nos falar, olha, não se esqueçam de que o Espiritismo precisa ir além do raciocínio apenas, além do estudo apenas. O estudo é condição sine qua non, mas ele precisa alcançar essa culminância. É o que nós vamos ver também numa outra obra magna, que vocês vão encontrar aqui, chamada Depois da Morte, que é uma obra síntese da doutrina espírita, escrita pelo grande apóstolo do Espiritismo, Leon Denis. Também ela é dividida em 5 partes, essa obra. As 4 primeiras partes seriam como que desdobramentos desse aspecto mais filosófico, científico da doutrina espírita. Mas Leon Denis deixa como última parte essa cúpula, esse fecho dourado, luminoso da sua obra, como a nos dizer que se as 4 outras partes não desaguarem nessa, não culminarem nessa, o conhecimento espírita em nossa vida terá sido vão. A última parte chama-se O Caminho Reto. E temos ali algumas das mais belas páginas já escritas na literatura espírita. Leon Denis, dentro desse caminho reto, busca resumir, sintetizar para nós o que é a proposta moral do Espiritismo, profundamente associada ao que o Cristo trouxe e aquilo que está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, esse é um primeiro aspecto que a gente precisa entender, não podemos nos esquecer, caso queiramos de fato aproveitar o Espiritismo em nossas vidas. Mas isso já está conectado com outro ponto, com um entendimento mais amplo do que seja evolução. E para isso nós vamos recorrer a um livro do nosso querido André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier, o livro No Mundo Maior, capítulos 3, 4. O benfeitor ali, que é o Calderaro, vai tratar um conceito muito interessante, chamado casa mental. Ele vai dizer que dentro de nós, em nossa mente, da qual o cérebro é um instrumento, então o cérebro não é causa, é efeito. A mente serve-se do cérebro e aí ele vai ter a sua organização trabalhada ao longo de milênios de evolução para servir à mente. E ele diz que o cérebro físico pode ser como que dividido em 3 partes, que no fundo refletem 3 partes do psiquismo, da mente do ser. Essa casa mental, diz ele, terá 3 andares, fundamentalmente. Um porão, um térreo e um teto, ou uma cúpula, aproveitando-nos aqui do símbolo. E ele diz assim, que lá no porão, que está associado aqui ao cérebro físico, essa parte mais baixa do cérebro, lá no porão nós temos arquivados todos os automatismos da evolução. Ele representa o passado do ser. Então aqui estão os hábitos, os automatismos que a gente foi adquirindo ao longo de milênios de evolução. Até automatismos que dizem respeito ao corpo. Processos automáticos do corpo que funcionam sem que a gente precise ficar dando ordem, são regidos por essa parte. Então é o passado, é o porão, é o subconsciente. Depois, subindo um degrau, chegamos ao plano do consciente, ao térreo dessa casa mental, que representa o presente do ser. Aqui estão, diz Calderaro, o esforço e a vontade. É onde a gente opera. É onde a gente raciocina mais propriamente, é onde a gente delibera. É o presente do ser, onde somos chamados a operar, onde estamos de fato construindo as coisas. Esse é o plano do consciente. E aí nós vamos em busca do telhado, da cúpula, que o benfeitor Calderaro vai definir como sendo o superconsciente, que está associado aqui a essa região mais frontal do cérebro. Ali, diz ele, está o futuro do ser. Jazem aqui imensos potenciais a serem descobertos,
trabalhados para serem concretizados. E é por meio da oração, é por meio do estudo, é por meio da conexão com o mais alto, no serviço, no bem, por exemplo, que nós vamos criando pontes de conexão, que nós vamos acessando essa cúpula do nosso ser, esse telhado. Para que então façamos o movimento da vida, a evolução que se processa em nós, dentro de nós ao mesmo tempo, a conviverem futuro, presente e passado. Superconsciente, consciente, subconsciente. Horizontes a alcançar, o plano de realização e o piso que eu já consolidei. Isso é evolução. Dentro do ser. Esse fluxo divino ocorrendo dentro de nós, em que no fundo nós pescamos valores do futuro para operá-los no presente, consolidando novos hábitos que farão parte do nosso passado, do nosso piso, aquilo que já está consolidado. Assim se dá a evolução, gente. Porque nós estudamos para buscar lá nessa cúpula novos valores. Porque precisamos da vontade, do esforço para focarmos na aplicação desses valores nesse patamar da consciência. Consolidando, então, novos hábitos. Posturas que antes precisávamos fazer imensa força para adotar, daqui a pouco vão se tornando naturais. O que me faz me recordar da questão 894 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim, olha, tem uma galera, tem um pessoal para o qual o bem já parece tão natural, tão fácil até, elas terão o mesmo mérito do que as demais para as quais o bem parece assim ainda tão difícil? E os Espíritos respondem apenas, elas lutaram outrora e triunfaram. O bem se lhes tornou um hábito. Por quê? O que para nós ainda é teto, meta que estamos buscando, para certos espíritos já é piso. Entendem? Todo espírito evolui entre um piso e um teto, entre uma terra e um céu. Dentro dessa perspectiva, a fala de Jesus ganha uma conotação completamente diferente. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. É certo que a terra um dia deixará de existir, daqui a bilhões de anos, mas não é dessa terra que Jesus está falando. À medida que o espírito progride, ele vai alcançando novos pisos, novas terras, e vai alcançando, vislumbrando novos céus. Horizontes que antes ele sequer cogitava. Quando progride, ele passa a alcançar. Então, o que para Jesus é piso há muito tempo, gente, para nós é céu a ser buscado por milênios. Isso é evolução. E isso se processa dentro de nós. E qual a relação disso com o Evangelho segundo o Espiritismo como sendo uma cúpula? Eu acho que fica quase que evidente para nós. Que o Evangelho segundo o Espiritismo é essa cúpula que nos foi trazida de maneira ainda mais palpável e acessível. Como dizer assim, você quer alcançar o que está reservado, o que está latente aí nesse seu superconsciente? Você quer entender os imensos potenciais que você tem a desenvolver? Está aqui, ó. Essa obra vai te ajudar a compreender o cerne destas coisas. Porque ela é uma cúpula, ela é o teto que nos foi ofertado pelo Cristo. Que para ele é piso há bilhões de anos, mas para nós é teto. Um teto, distante, para alguns um pouco mais próximo, mas é teto. E por muito tempo será teto. Porque isso que Jesus quer dizer. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então tem espírito que já está com um céu muito mais elevado que o nosso. Mas para ele, Jesus ainda segue sendo um céu a ser alcançado. Uma referência sublimada. Um exemplo. Obreiros da vida eterna. O caso de Asclépios. Aquele benfeitor que vem lá no mundo espiritual trazer orientações a André Luiz e outros companheiros. E ele vem de esferas tão elevadas na Terra que ele precisou se materializar em nosso lar. Fizeram um quadro lá, o André Luiz ficou responsável por fazer a graminha do quadro, da paisagem assim. Ficou uma graminha mais ou menos,
E aí o Asclepio se manifesta o tronco somente. E ele trazia uns pergaminhos assim debaixo do braço. E aí cada um dos coordenadores de trabalhos fazia indagações para Asclepio. Como é que a gente faz isso? É muita ingratidão, é muita dificuldade, o pessoal não compromete. Isso no mundo espiritual, no nosso lar lá. O pessoal tendo dificuldade com trabalhadores. O Asclepio ouvia pacientemente as colocações, terminada a consideração, ele tirava aqueles pergaminhos, abria e lia lá um versículo. Era o Evangelho. Era o Evangelho do Cristo. Ele lia um versículo de Paulo e ficava em silêncio. O André Luiz falou que ficou até um climão, assim, que o pessoal não estava acostumado com aquelas respostas tão diretas, né? Sem explicação. Aí ele, assim, por misericórdia, por acréscimo de misericórdia, explicava um pouquinho do versículo. Mas como a dizer assim, tá aqui, ó, toma essa semente, que se você regar essa semente, você vai ter todos os frutos de resposta que você precisa. Porque eu, onde estou, ainda tenho esse mesmo material como sendo a base das minhas reflexões. Para a gente ter uma ideia, ele era um espírito que só encarnava de 800 e 800 anos. E que já almejava ser um representante da Terra junto às coletividades de Júpiter e de Saturno. E o que ele estudava? O mesmo Evangelho que nós lemos aqui. Com que profundidade? Obviamente que não a nossa. Porque ele já alcança outros céus em torno da palavra do Cristo. Mas o Evangelho, segundo o Espiritismo, é para nós cúpula nesse sentido também, gente. Porque caminhando por suas páginas, atrelando a nossa mente às suas palavras, não estamos senão nos conectando a esses imensos potenciais em nós. Abrindo horizontes, desvelando novas perspectivas, reconhecendo novos céus. Porque ali está não só a palavra do Cristo, mas a palavra do Cristo explicada pela doutrina espírita. Numa obra que abre caminhos. A gente costuma sempre dizer que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não é uma obra que fecha, né? Que está ali concluído o estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Não, ela abre um modelo de estudo do Evangelho com o discernimento que a doutrina espírita nos proporciona. Os esforços que vieram depois, de um Honório Abreu, lá na União Espírita Mineira, e outros tantos grupos de estudo que vêm surgindo, buscando estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita, eles vêm dentro dessa esteira, eles bebem desse mesmo manancial. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra que inaugura um tempo de estudo da mensagem do Cristo à luz do critério, da lucidez de Allan Kardec. Então ela não fecha a questão, ela não conclui essa seara, pelo contrário, ela abre uma nova seara. E é o que nós, por exemplo, com o movimento dos NEPs, o Evangelho Redivivo da FEB, o estudo minucioso do Evangelho, a gente se propõe estudar o Espiritismo por meio do Evangelho e o Evangelho por meio do Espiritismo, fazendo essa concatenação das coisas. Então, nesse sentido também é o Evangelho segundo o Espiritismo uma cúpula, né? É o ápice de informação espiritual que nós recebemos, porque, de novo, frisamos, não há nada mais elevado em termos de revelação espiritual na Terra do que aquilo que foi trazido pelo Cristo. Os Espíritos têm nos dito, tudo mais, gente, é comentário. Jesus é o fundamento, o resto tudo é comentário. Em maior ou menor grau, frisando esse ou aquele aspecto, mas sempre você vai ver ali os princípios que constam no Evangelho, se soubermos extrair o espírito da letra. Se não nos detivermos na forma, na letra que mata, como diria o apóstolo Paulo. Mas se soubermos buscar o espírito que vivifica, ali está o manancial inesgotável, da qual a doutrina vai ser a continuidade. Por isso os Espíritos a definem como sendo esse Evangelho redivivo para nós. Então esse seria o segundo aspecto que nós gostaríamos de frisar em torno dessa simples palavrinha, cúpula, teto, culminância. Ao mesmo tempo que frisa para nós a importância de chegarmos à moralização do nosso ser, ou do ser que somos, lembrando a conhecida frase de Kardec, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Ela é também esse teto de horizontes, de luzes, de convites do alto, que nos foi ofertado a impulsionar a nossa evolução. Mas existe ainda um outro aspecto,
muito importante a frisar em torno dessa palavrinha. Quando nós pensamos num teto de uma residência, qual a finalidade primordial que ele cumpre? Qual o seu objetivo primordial, senão nos proteger das intempéries, das chuvas, das tempestades, da excessiva irradiação solar? Então, o teto, o telhado de uma edificação tem essa finalidade também principal de ser ou de servir como abrigo. E nesse quesito, o Evangelho segundo o Espiritismo encaixa-se muito bem, como o próprio Evangelho de Jesus. Me recordo de um acontecimento que está registrado no livro Paulo e Estevão, naquele primeiro encontro entre o apóstolo Paulo, ou aquele que viria a ser o apóstolo Paulo, e Estevão, lá na Casa do Caminho, quando Saulo ali comparece para ver a pregação daquele que já se tornava muito conhecido na região, não só pela sua eloquência, mas pelas curas que operava. A multidão buscava aquele espírito, né, que irradiava tanta sabedoria e tanto amor. Saulo ouve a sua preleção e fica impressionado, por mais que ele quisesse negar. Estevão o chacoalha por dentro, mexe fundo com os seus sentimentos, mas ele reluta, né? O orgulho fala mais alto, imagina, não posso ceder, e começa a tentar criar ali um embate com Estevão. E aí, em determinado momento, visando depreciar a figura do Cristo e assim a sua mensagem, os seus seguidores, Saulo diz assim: mas vem cá, que loucura é essa de vocês, galileus, seguindo esse Nazareno? Ele não era um simples carpinteiro? E essa palavra foi versada num tom de profundo sarcasmo e ironia, como a dizer assim, o que pode vir de bom daí, né? Ele não era um simples carpinteiro? E Estevão, com profunda presença de espírito, diz assim: ainda bem que ele foi um carpinteiro, porque assim a humanidade já não estaria mais sem abrigo. Ele é de fato o abrigo de paz e de esperança para a humanidade, a fim de que não caminhássemos mais ao léu ou ao sabor das tempestades. Então, de uma tentativa de diminuir, de depreciar o Cristo e a sua mensagem, lembrando o fato de Jesus ter sido carpinteiro, né? Estevão converte isso numa mensagem imorredora para nós, dizendo-nos que o Cristo era, é e seguirá sendo sempre o grande abrigo da humanidade, o primeiro consolador. Porque a promessa dele no Evangelho fala de um outro Consolador. Quem é o primeiro? Ele. O abrigo de paz e de esperança. O Evangelho não é senão um conjunto de materiais a nós ofertados pelo carpinteiro divino para que construamos o nosso abrigo, o nosso refúgio. Não para nos protegermos de intempéries materiais ou físicas, mas das intempéries morais da vida. Por isso Emmanuel tem um livro chamado Material de Construção. Por isso ele tem um livro chamado Abrigo. Aqui só temos um exemplar dele. Quem quiser depois, o Mário falou, só ir na mesa de Kardec e encomendar. Esse livro é mais difícil de achar, o livro Abrigo. Temos um livro Abrigo, temos um livro Material de Construção, porque é o que esse carpinteiro sublime nos deu. Você não precisa caminhar vida fora ao sabor da ventania, das tempestades. Você tem o material devido para construir o seu refúgio, o seu abrigo. De natureza, por óbvio, interna, íntima. Tem um livro do Chico, em parceria com Herculano Pires, chamado Diálogo dos Vivos. Lá no capítulo 13, eles estão falando da atualidade do mundo, né, das dores, das calamidades e tudo mais. E aí o Emmanuel traz uma mensagem chamada abrigo. E ele diz assim, olha, diante das calamidades pelas quais passamos, nesses tempos de transição, somos todos convidados a construir o nosso refúgio. Mas ele acrescenta,
esse refúgio nós não o construiremos fugindo das dores, dos problemas, das dificuldades, buscando um lugar ermo, uma caverna, né, um bunker. Jamais encontraremos um refúgio perfeitamente seguro fugindo dos problemas ou buscando algo de natureza exterior, diz ele. Porque o refúgio, o abrigo verdadeiro, é de natureza íntima. A criatura pode viajar pelo mundo inteiro. Se não houver paz, ela não comungará com o paraíso em que se encontra. Ela pode estar na paisagem mais bela do planeta. Se ela não tiver paz interna, ela não vai comungar com as belezas, com as glórias da obra divina. Então não adianta fugir dos problemas acreditando que assim estaremos ao abrigo das dores e dificuldades, porque as nossas questões caminham conosco, nossos dramas nos acompanham onde estivermos. Então é preciso faceá-los com coragem e com ação construtiva, diz Emmanuel. Construindo internamente esse abrigo, servindo-nos dos materiais que o Cristo nos trouxe, que a doutrina espírita complementa. Então ele diz assim: a certeza de que não estamos sós nos campos do universo. A confiança de que a vida do Espírito prossegue além da morte. A fé na sabedoria da vida. A aceitação do dever de praticar o bem. A dedicação à ordem são dos materiais mais importantes para a edificação da cidadela, diz ele, da consciência tranquila. E poderíamos acrescentar, uma cidadela inexpugnável. Sabe aquelas cidades antigas? Todas muradas para se protegerem das invasões. Pois bem, é isso que nós precisamos construir dentro de nós. E Emmanuel está dizendo, só existe uma cidadela que resiste a todo ataque, a toda ventania, a toda calamidade. Só há uma cidadela inexpugnável, a da consciência tranquila, harmonizada com as leis divinas, morais do universo. Paulo tem uma frase numa de suas cartas em que ele diz: sede fortalecidos no Senhor. Ao comentar essa página, ou essa fala de Paulo, Emmanuel vai dizer, existem muitas criaturas que se consideram fortes, estáveis, seguras, pelos cargos de que usufruem, pelas posses que detêm, pela saúde do corpo, ou pela juventude física, e assim por uma série de outros fatores. As criaturas consideram isso como sendo a sua garantia de estabilidade, de segurança. Vem a vida e da noite para o dia, ou ao passo de alguns anos, extrai-nos aquilo que nós considerávamos ser os pilares da nossa existência, para que venhamos a entender que só se permanece firme, que só há uma base segura na qual verdadeiramente nos poderemos apoiar, seja qual for a circunstância. Sede fortalecidos no Senhor. E ser fortalecido no Senhor é o mesmo que Emmanuel está nos dizendo aqui. Cidadela inexpugnável da consciência tranquila. Entendido isso, acrescenta Emmanuel, não há tempestade a temer. Não há horizonte sombrio a temer. Porque portas adentro de si mesma, a criatura terá construído esse refúgio onde repousará, onde refará as suas energias na presença do Cristo, na presença de Deus em si mesma, manifesto na sua consciência pacificada. Então é desse abrigo que Emmanuel nos fala. E é isso que o Evangelho vem nos proporcionar. Quem caminha pelos passos do Senhor, faz-se com Ele forte. Forte a tal ponto que, sem pretensão, poderia dizer, como disse Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Porque a criatura já não persegue as ilusões. O que ela busca, o que ela quer, é o que lhe convém espiritualmente. Então, tudo pode naquele que a fortalece. Porque ela caminha por essas sendas que ele
próprio palmilhou o nosso Mestre. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, em sendo definido como cúpula, apresenta-se também como esse teto, como essa abóboda de consolo, de sustentação, de amparo, de proteção que nos foi fornecido pela espiritualidade, para trilharmos as sendas do mundo entre intempéries e tempestades, sem que nos deixemos abalar, porque abrigados, portas adentro do coração, por esse teto luminoso, por essa abóbada celeste, que é a mensagem do Cristo explicada por Allan Kardec. Por isso, lembro-me de uma obra que foi escrita como uma homenagem no centenário de O Evangelho segundo o Espiritismo, chamada Livro da Esperança. É uma obra de Emmanuel, em que ele comenta versículos do Evangelho do Cristo e trechos de O Evangelho segundo o Espiritismo. Uma obra maravilhosa. E, além do prefácio, o Emmanuel traz também uma oração. Então, uma obra com um duplo prefácio. E vamos remeter os amigos aqui a um trecho desse prefácio, que na verdade é uma oração, ou dessa segunda parte do prefácio, que é uma oração que tem por título Obrigado, Senhor. E o Emmanuel diz assim: diante das tuas verdades que se desentranharam da letra, essa grande finalidade de O Evangelho segundo o Espiritismo, abandonamos os redutos de sombra a que nos recolhíamos, magnetizados por nossas próprias ilusões, e ouvimos-te de novo a palavra solar da vida eterna. Há aqui uma referência implícita à figura de Lázaro, como se fôssemos nós, humanidade, espíritos, Lázaros presos na caverna de nossa ignorância, de nossos caprichos e de nossas ilusões, que então a voz dos imortais, a traduzir a voz do Senhor, vem nos convidar: Lázaro, sai para fora. Venha ver o que é o sol da vida que te espera. Venha descobrir o que é o sol do amor, da verdade e do bem, diante do qual toda sombra se dissipa. O segredo de todo herói e heroína da fé que nos antecederam foi esse sol, essa palavra solar do Cristo, a dissipar toda sombra em seus passos. E é o que o Evangelho vai fazendo conosco. Cada capítulo é um conjunto de raios de sol da palavra solar do Cristo, ajudando-nos a entender as causas das aflições, a entender a finalidade educativa da reencarnação, a entender em profundidade a lição de Jesus, das bem-aventuranças a outras tantas falas, tudo isso compondo um novo horizonte para nós, vida nova, novo impulso, novo estímulo. Aos Lázaros que outrora estávamos na caverna, atados aos nossos caprichos, egoísmos, por meio de O Evangelho segundo o Espiritismo, mais uma vez o chamado do Cristo ressoa para a humanidade. Lázaro, sai para fora dessa caverna. Venha à vida, descubra comigo o que é viver, o que é vida abundante. Agradecemos-te esse livro, em que nos induzes à fraternidade e ao trabalho, à compreensão e à tolerância, arrebatando-nos a influência das trevas pela certeza de tuas perenes consolações. Essas perenes consolações do Cristo, aliada agora a um outro Consolador, agora são dois, constituem o nosso teto, a nossa cúpula protetiva pelas sendas da vida. E então agora ele faz uma longa oração, por nós e por todos os que já foram bafejados pela luz desse livro solar. Obrigado, Senhor, não somente por nós, que devemos a essas páginas as mais belas aspirações nas tarefas do cristianismo redivivo, mas também por aqueles que as transfiguraram em bússola salvadora
nos labirintos da obsessão e da delinquência. Então, quantos não encontraram nessas páginas uma saída, uma luz que os permitisse sair dos labirintos da obsessão ou da delinquência? Pelos que as abraçaram quais âncoras de apoio em caliginosas noites de tentação e desespero. Por aqueles que as consultaram nos dias de aflição e desalento, aceitando-lhes as diretrizes seguras nas veredas da provação regenerativa. Pelos que as transformaram em bálsamo de conforto e paciência nos momentos de angústia. Pelos que ouviram junto delas o teu pedido de oração e de amor a bem dos inimigos, esquecendo as afrontas que lhes retalharam os corações. Pelos que as apertaram de encontro ao peito, para não tombarem asfixiados pelo pranto da saudade e da desolação à frente da morte, da partida de um ente querido. E por todos aqueles outros que aprenderam com elas a viver e confiar, servir e desencarnar, bendizendo-te o nome. Mais adiante ele conclui: obrigado, Senhor. Não poderíamos mensurar quantos e quão dadivosos os frutos que essa obra tem espargido no mundo, desde que veio a lume. Cada um saberá mensurar em seu coração, cada um saberá enumerar as tantas vezes em que as suas lágrimas caíram por sobre essas páginas, em que as nossas lágrimas se misturaram a essas palavras de luz. Cada um saberá quantas vezes as ideias ali contidas foram traduzidas no nosso esforço de trabalho e de ascensão, transformadas em nossa vida em suor e realização. Cada um saberá o que essa obra tem representado junto ao seu coração. Mas em linhas gerais, nós temos a certeza de que ela é o Cristo vivo, redivivo, a nós trazido por Allan Kardec, para o luminoso porvir que a todos nos espera. Bendita cúpula divina, de consolo, de suporte, de estímulo, de convite à ascensão. Obra solar que descortina para nós horizontes belíssimos que estão a nos esperar, se tivermos a coragem de, com o Cristo, avançar dia a dia. A todos vocês, portanto, as bênçãos do Cristo, votos de muita luz e de muita paz. Que Jesus nos abençoe sempre.